Então, amigos, irmãos, nós agora vamos estudar um assunto que eu tenho percebido que os irmãos de todas as denominações, eles têm muita dificuldade em saber quem é aquela grande multidão que João viu, né? Vamos estudar juntos. Peguem as suas Bíblias e vamos começar aquela pergunta que os mártires eles fizeram ao Senhor. Eles fizeram uma pergunta interessante. E por que o Senhor falou que eles esperassem mais um pouquinho? Agora, quem é esses mártires que esses outros estariam aguardando? Vamos então chegar a eles. Quando nós chegarmos a eles, nós vamos perceber que aí tem formado a grande multidão de mártires, de salvo, que João viu. Pega a sua Bíblia e vamos abrir em Apocalipse 6, do 9 ao 11. 6, do 9 ao 11, Apocalipse. Ele diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja que eles fizeram uma pergunta. E o Senhor falou: espere até completar um pouquinho. Então, vamos descobrir quem são esses que vai completar, esses mártires. Que aí vai completar a grande multidão que João viu, como nós dissemos. Então, é bom observarmos que estes mártires, eles fazem parte do quarto selo. Ele foi visto no quinto selo debaixo do altar, mas ele faz parte do quarto selo. Por que do quarto selo? Porque o quarto selo, lembra que ainda fala que era o último dos cavalos, o cavalo amarelo. Então, cavalo, o que quer dizer? Cavalo quer dizer lutas, guerra, morte. Então, esse grupo de mártires, que é muito grande, que são mais de 60 milhões de mártires, que eles vieram do ano 538 até 1798. Esses mártires foram mortos. Então, é muito tempo, muitas cabeças rolaram, mas Deus, por sua grande misericórdia, Ele abreviou esse tempo para que a Bíblia chegasse às nossas mãos. Ele abreviou para quando? Para 1517, com o sacerdote Lutero, né? Que ele veio proclamando que a salvação unicamente é pela fé. Então, agora vamos ver por que é visto debaixo do altar do santuário.
debaixo do altar, porque nós vivemos hoje, Apocalipse ele vai dizer, nós vivemos um juízo, né? Agora, esse juízo, ele começou lá no quinto selo, foi julgado, todos os de Adão até aqueles mártires foram julgados. Então hoje, quem está sendo julgado é a igreja. E a gente pode ver isso aqui no Apocalipse 14, no verso 7. A gente pode ver isso em Apocalipse 14, no verso 7. Vamos para lá. Diz assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Então hoje nós estamos passando pelo juízo. Pedro ele confirma isso em 1 Pedro 4,17. Vamos para lá. 1 Pedro 4,17. Olha o que diz. Olha o que Pedro diz. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada a hora. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vejam, esse juízo, ele vem primeiro pela casa de Deus. Porque nós temos que estar pronto para quando Jesus voltar, os anjos só vêm recolher o povo, o seu povo. Agora, em Apocalipse 7, no verso 4, João ele ouve o número de um povo, de um grupo, o número dos selados, que esses não vão ser mártires, esses vão passar pela grande tribulação até aquele dia quando Jesus voltar, que vai ser transformado num piscar de olhos. Esses não morrerão os 144 mil. Então, não é esse o grupo que aqueles mártires, de Mateus 24, né, que fala que vieram da grande tribulação. A grande tribulação justamente é esta, de 538 a 1798, pela sua longevidade que Mateus fala. Então, esses da grande tribulação estão esperando outros que vai vir, esses vão vir. É quando do decreto da ordem, da grande ordem mundial, do anticristo, que todos estão falando e que todos esperam, todos os evangélicos esperam esse dia. E vai chegar, porque está escrito 7,4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então nós percebemos que esses não morrerão. Esses aqui são selados com o selo de Deus. Mas a gente vai buscar, vamos ver junto quem são esse outro grupo, que fala no verso 9. Esse verso 9 de Apocalipse 7, que diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, esse grupo, esse grande grupo, João, ele já vê os dois grupos formados. Por isso que ele vê uma grande multidão, porque ele vê aqueles mártires
da idade medieval, e ele já vê esses mártires que foi morto pela besta, que foi salvo no último momento da vida. Então, esse grupo, como os mártires do passado, esses novos mártires, eles não vão se acovardar, mesmo diante da morte, né? Quando a besta estiver perseguindo esse povo. Então Deus vai dar a sua última advertência quando estiver a fechar para a porta da graça. Aí vai cair a chuva serôdia, aonde todos, de todas as religiões, de todas as denominações que tiver posicionados nessas igrejas falsas, eles vão descobrir a verdade, porque vai cair uma chuva serôdia e vai vir aquela palavra que diz assim que todos vão vai haver fome, vai haver uma grande fome, e não é fome de pão, e fome da palavra de Deus. Aí eles vão entender que estava nas fileiras erradas. Aí vão vir para fileiras certas. Porque a besta, ela vai propor um dia para a sua adoração, que é o dia de domingo. Eles vão vir com um argumento que esse dia é para acabar com a poluição, que esse dia é para o ajuntamento das famílias. Mas a gente sabe que a palavra de Deus diz que esse dia é para a adoração da besta, do falso profeta e de Satanás. Então, quando a porta da graça tiver para fechar, aí vai haver esse chamamento. Aí vai vir aquela palavra que está lá dizendo em Apocalipse 18:4, que diz assim: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus flagelos. Então, mesmo diante das provas, esse povo, eles vão preferir dar suas vidas. Né? A gente pode ver isso em Apocalipse 11, no verso 7. Vamos para 11, no verso 7, que diz. Diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e os matará. Então, quando tiver cumprido já o testemunho, que a porta da graça tiver para fechar, a besta, ela vai surgir do abismo para eliminar. Aí vai ser completado esses mártires. Que diz, a Bíblia diz, que é 1/3 da população da terra. Veja que é muita gente. E aqueles que não morrerem como mártires, Deus, ele tirará logo depois que a porta fechar, para não passar novamente pelos 7 flagelos que vai cair sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. A gente pode ver o que vai acontecer com os ímpios nesse tempo. A gente pode ver no Apocalipse 9, 20 e 21. Voltemos um pouquinho para a gente ver o que vai acontecer com os ímpios. 9, 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata,
de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Veja, os ímpios, nem vendo essa chuva serôdia, essa busca pela verdade, eles não se arrependem e vai passar pela grande tribulação, aonde diz que eles vão procurar a morte e a morte fugirá deles, porque não alcançou a verdade. Então, esses foram salvos de última hora. E também, Apocalipse 13:15, ele reforça quem é essa multidão que vieram. Vejamos, Apocalipse 13, no verso 15, diz assim: E lhes foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, esse grupo, eles vão ser mortos como mártires, porque escolheram não ficar nas fileiras do anticristo. Então, Zacarias, ele fala também desse tempo. Zacarias 13, 8, 9, a gente pode ver. Zacarias, ele fala desse tempo. Zacarias 13, 8 e 9, vamos ver. Zacarias 13, 8 e 9 diz assim: Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a 1/3 parte restará nela. Farei passar a 1/3 parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, este grupo, ele vem, Zacarias, ele fala desse povo, né? Agora, João, ele já observa esse povo, essa grande multidão já na glória. Vejamos lá em 15, no Apocalipse 15, o 2 e o 3. Vê o que João já vê eles já na glória. E isso é interessante observar. João vê eles lá na glória, logo depois que a porta da graça fecha. Apocalipse 15, verso 2, 3, olha o que diz. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, justamente são esses, da sua imagem, do número do seu nome, e se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servos de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, todo-poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Então, veja só, o que é o cântico de Moisés? O cântico de Moisés é a lei de Deus, a lei que aquele povo aprendeu e da agora em diante eles tiveram pouco tempo para aprender, mas sabe que a lei de Deus ela tem que ser preservada e não a lei dos homens.
E também o Cântico de Moisés. Como Moisés, ele foi morto e logo em seguida ressuscitado. Esse grupo de mártires, ele vai ser morto, mas logo em seguida eles ressuscitarão, né? Então, esse grupo, a gente pode ver isso. Vamos ver isso, essa ressurreição deles logo em seguida. Apocalipse 11, verso 11, nós podemos ver isso. Apocalipse 11, verso 11, olha o que diz. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Veja que logo depois das mortes, para completar aquele pedido que foi feito da morte da grande tribulação. Até quando não vinga, Senhor, o nosso sangue? Então esse grupo estará completo. E João, mais uma vez, eles vê todos na glória. E é interessante notar que tem um dos anciões que ele faz uma pergunta a João. Agora, por que ele faz essa pergunta a João? E João, ele disse que não pôde responder, não sabia responder. Agora, por que o ancião faz essa pergunta? Olha a pergunta. Apocalipse 7, no verso 13, diz assim: um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João responde: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja, João, essa pergunta, por que o ancião fez essa pergunta? Porque esse grupo, juntamente com aqueles mártires da Idade Medieval, eles foram destaque porque preferiram a morte a seguir a besta. Aí João não sabia. E o ancião lhe fez questão de fazer esta pergunta. Então, meus amigos, veja que a pergunta dos mártires, ela acaba de ser respondida. A grande multidão e os mártires da Idade Média, então, se completam. Então, vimos que João ouviu primeiro uma voz. Ele ouviu a dos 144.000, que também estarão juntos. Aí formarão essa grande multidão dos salvos que estarão esperando. Então, nós juntos acabamos de saber quem é a grande multidão e quando eles vão morrer para se tornarem mártires. É justamente no final, quando houver a chuva serôdia, que todos vão buscar, as pessoas não vão correr atrás nem de sede,
não é de pão, mas sim da palavra de Deus. Aí vai ser uma grande proclamação do Evangelho. Mas também fiquem atentos que Satanás ele vai propor muitos milagres, que a Bíblia diz que, se for possível, vai confundir os eleitos de Deus. Então, amigos, até uma próxima oportunidade. Até.